Queridos amigos, queridos irmãos, uma boa noite a todos. O nosso desejo, como de hábito, que o amigo Jesus nos abençoe e nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. E ainda recordando da inspiração do amigo José de Moraes, fundador desta casa há 78 anos, lembramos do verbo exercitar. Na sexta-feira retrasada, quando lançamos o livro Saúde Plena, José de Moraes enfatizou bastante a necessidade do exercício. Eu comentava ainda hoje com uma pessoa, me indagava se as pessoas que assistiram à fala de José de Moraes, se elas entenderam o objetivo dele. Sim, ele falou do amor, natural que ele falasse do amor, é uma característica de José de Moraes, mas ele principalmente usou por várias vezes o verbo exercitar. Ele falou com uma certa ênfase da importância do exercício do amor. E na ocasião ele falava do amor, mas eu acredito que o exercício serve para todos os temas da nossa vida. O esforço contínuo, o exercício diário, o exercício de todos os dias, é o que nos movimenta para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Sendo assim, eu desejo a todos que tenhamos, vocês, eu, todos nós que estamos aqui, essa disposição para exercitarmos todos os dias, particularmente o nosso próprio crescimento espiritual. Bem, não é fácil analisar o homem num contexto psicológico. Desde o período em que Freud resolveu falar da estrutura topográfica, que ele determinou como consciente, pré-consciente e inconsciente. De lá para cá, muitos estudiosos, muitos cientistas, da mesma forma que ele, como o próprio Jung, o seu discípulo direto, e outros tantos que vieram depois, dedicaram-se ao estudo da psique humana, do psiquismo humano, da mente. Mas reconhecemos que é um estudo muito difícil, porque se uma mulher vai ao médico e faz uma mamografia e é detectado um nódulo no seu seio, nós temos ali algo objetivo. O médico vai lhe dizer, você tem um nódulo no seu seio. E ela vai perguntar como ele sabe, ele vai dizer, está aqui o exame que deu este resultado. Para identificar um problema mais sério no cérebro, fazemos uma ressonância magnética e temos ali o exame informando qual é o problema e qual o tratamento deve ser destinado a esse problema. Se o indivíduo tem um problema mais sério no seu intestino, ele faz uma colonoscopia e com o exame ele descobre se no estômago uma endoscopia e assim por diante, um problema no rim, um ultrassom, e tudo isto é muito objetivo, é fato, é concreto, existe o problema, foi dado no exame. No entanto, quando nós falamos das questões humanas envolvendo o psiquismo, o psicológico, quando falamos da alma, quando falamos do ser humano numa visão holística, corpo, mente e espírito, estamos tratando de temas subjetivos. Não há como tratar de uma outra forma, porque a tristeza, o medo, a angústia, todos esses comportamentos, todas estas dificuldades no campo emocional são sintomas e as causas podem ser as mais variadas. Para nós termos uma ideia, uma pálida ideia, apresentamos aqui no primeiro slide algumas possibilidades a partir de Freud, como nós falamos. Freud,
que iria falar do inconsciente, e é um tema que nós vamos tratar bastante no nosso Empamed em novembro, quando vamos abordar o tema O que eu sei sobre mim. Palestra dividida em 2 momentos, um primeiro momento na sexta e um outro momento no sábado. Então nós vamos partir o nosso raciocínio justamente da fala de Freud, do inconsciente, que é aquilo que nós não conhecemos sobre nós mesmos. No entanto, não é só isso. Mais tarde, com os avanços e tudo mais, nós ouvimos falar dos arquétipos, do inconsciente coletivo, porque o inconsciente coletivo, defendido por Jung, complica ainda mais a situação. Usando aqui aquela imagem simbólica, que inclusive, se não me falha a memória, está no livro Saúde Psíquica, do Iceberg. Quando aqui por muitas vezes, explicando em nossas palestras, fazendo uma comparação, dizíamos que a ponta do iceberg, aquilo que nós vemos que está acima do mar, é o nosso consciente. E todo o resto do iceberg, o que está submerso é o nosso inconsciente. Quando Jung falou do inconsciente coletivo, é como se nós disséssemos que nós temos o inconsciente, que é o iceberg, a parte submersa, e o inconsciente coletivo, que é o mar. O inconsciente coletivo reúne tudo aquilo que não é pessoal, não as nossas experiências pessoais, mas tudo aquilo que está na história da humanidade, dos nossos antepassados. E isto também nos influencia. Então, o inconsciente coletivo, os arquétipos, os complexos, os traumas da infância. Quantas vezes falamos aqui, explicamos, contamos história de problemas da idade adulta que vêm lá da nossa infância. Eu, particularmente, fui uma vítima, porque eu até hoje tenho problema de estômago, de refluxo, por culpa de minha mãe, que está sentada aqui, que me obrigava a tomar aquele negócio, emulsão de Scout. Quem é da minha época tomou isso, que para quem não sabe o que é óleo de fígado de bacalhau. Porque diziam na época, olha que mentira, que ficava bonito, forte, como vem, não deu resultado. E eu tomava aquilo. Eu era obrigado a tomar emulsão de Scout no almoço e biotônico Fontoro na janta. Veja que trauma que eu trouxe para a idade adulta. Não deu resultado e destruiu meu estômago. E pior, quando cheguei à pré-adolescência, fui obrigado a tomar Vitasay, que ninguém sabe o que é aqui naturalmente, mas existiu um produto, uma vitamina chamada Vitasay. Então, quantas vezes nós tratamos aqui dos problemas oriundos da infância, os chamados traumas da infância, também abordado por Freud, a questão da libido, também abordado por Freud, e as questões da sombra, mais abordada por Jung, os mecanismos de defesa, e aqui entrando na questão espiritual, a obsessão. Como se não bastasse estes problemas, nós estávamos, algumas semanas atrás, sentindo o ambiente da nossa instituição muito pesado, muito carregado. E como é de praxe, os amigos espirituais, vez ou outra, pedem que façamos limpezas espirituais na casa. Porque a casa, ela tem uma proteção espiritual, é óbvio. Se eu fosse aqui usar uma imagem simbólica, é como se nós tivéssemos no portão da instituição um detector de metais, vamos assim dizer. Se você vai entrar num banco com uma chave, com uma arma, aquilo trava e você não consegue entrar. Por isso que é uma máquina de detector de metais. Então, é como se na entrada da nossa instituição houvesse uma máquina com detector de vibração. Ou seja, espíritos de determinada vibração para baixo não passam, não entram, não conseguem entrar. É como se houvesse cercas elétricas
Não são cercas elétricas, eu estou usando aqui um simbolismo para nós entendermos. Protegendo a instituição. Quando o ambiente físico, material, não está bem, é como se esse sistema de segurança sofresse determinados apagões. É como se a cerca elétrica, de repente, desligasse por um tempo. É como se esta máquina, que detecta a vibração de espíritos, parasse de funcionar por um período. E isto permitindo que espíritos inferiores adentrem a instituição. Sendo assim, nós fizemos, como sempre fizemos, uma limpeza espiritual. E no meio do nosso trabalho, e é isso que nos chamou a atenção, é isso que eu quero mencionar, Dona Benedita pediu que o trabalho fosse suspenso por um pouco, e ela nos informou que, então, a partir dali, os benfeitores iriam trazer realmente o que estava atrapalhando o ambiente espiritual da casa. E para nosso espanto, foram trazidas várias personalidades de trabalhadores encarnados, que estavam circulando aqui dentro, perdidas, algumas enciumadas, outras desanimadas, outras magoadas, personalidades pertencentes a nós, que através do trabalho mediúnico e da incorporação foram tratadas. E nós temos aqui então, e agora entramos no tema propriamente dito, um capítulo à parte na questão da problemática da psique humana, um capítulo à parte na problemática do nosso comportamento, do nosso emocional, que são as personalidades. As personalidades são porções de nós mesmos, são partes de nós mesmos. É como que dentro, entre aspas, do Aguinaldo, houvesse outros Aguinaldos. A cada encarnação que nós vivemos, digamos assim, nós construímos uma personalidade. Então somos, na verdade, vários em um. Nós temos o eu atual, que é a personalidade da atual encarnação. No entanto, existem outras personalidades que nos pertencem. Vejam, são porções de nós mesmos, que acabam nos influenciando. E esse é o nosso tema central, as personalidades. Um estudo desta natureza torna-se importante, já que o tema é pouco explorado. E aqui, o significado da palavra personalidade não é a mesma usada pela ciência da Terra. Nós estamos usando aqui a expressão personalidade no sentido espiritual. Como, por exemplo, se fôssemos falar de bipolaridade na visão médica, nós receberíamos a explicação, aqui no caso bem simplória da minha parte, que é uma fragmentação da personalidade atual. E isso faz com que o indivíduo tenha uma oscilação no seu humor. Numa visão espiritual, às vezes, não sempre, às vezes, a bipolaridade nada mais é do que a influência persistente de outras personalidades. Então, a pessoa de manhã está calma, na hora do almoço está agitada, de tarde está nervosa e à noite quer se matar. Os estados emocionais se alteram profundamente num único dia. Numa visão espiritual, são justamente estas personalidades que vão se insinuando, afetando a personalidade atual, o eu desta encarnação. Para facilitar o nosso entendimento, nós trouxemos aqui alguns casos, para que possamos refletir. Eu vou contar os casos, naturalmente os nomes foram trocados, não é? São casos que nós conhecemos, casos que nós acompanhamos, casos que foram tratados. E nós separamos alguns e vamos contar rapidamente todos eles e depois desenvolver a explicação sobre essa questão da personalidade.
um assunto, repito, pouco explorado no nosso meio espírita. A apometria, embora alguns espíritas torçam o nariz para a apometria, ela é uma técnica que trabalha com o desdobramento dessas personalidades, com o desdobramento do corpo astral. A apometria trabalha especificamente com o desdobramento do corpo astral, e o tratamento das personalidades é uma prática comum entre aqueles que estão vinculados à apometria, que não é aqui o tema. Não estamos aqui discutindo sobre apometria, estamos aqui falando sobre personalidade. Mas nós temos que fazer esta referência. É preciso que nós citemos esse fato para sermos justos, ok? Muito bem. Nós temos aqui no primeiro caso, um caso de traição de uma mulher que estava em crise conjugal. O casamento não estava indo bem já há muito tempo, muitos desentendimentos, desilusões e tudo mais. E ela, por conta disso, não conseguindo equacionar estes problemas, acabou se permitindo uma relação extraconjugal, que se manteve durante um período, mas que também depois terminou. E quando o casamento já estava por um fio, o marido decidiu conversar com a mulher e disse a ela: olhe, eu acho que nós precisamos salvar o nosso casamento. Estamos casados há 20 anos, temos filhos, uma vida juntos, vamos tentar salvar o nosso casamento. Não é justo que o nosso casamento acabe assim, desta forma. Ela aceitou, porque afinal de contas amava o marido, estavam passando por um problema temporário. Mas, usando da sua sinceridade, ela disse a ele: sim, mas se nós vamos tentar salvar o nosso casamento, é preciso que começamos do zero. E se vamos começar do zero, não pode ter mentiras. Então eu tenho que te dizer uma coisa: durante esse período que nós não estávamos bem, eu me envolvi com uma outra pessoa, eu lhe traí. E o marido então, disposto de fato a salvar o casamento, a perdoou, colocaram uma pedra em cima do assunto e foram tentar ser felizes. Era o que ela queria. No entanto, a partir daquele momento, ela tornou-se uma mulher atormentada, porque inexplicavelmente, a partir daquele momento, mesmo amando seu marido, mesmo não tendo mais nenhum interesse em ter relações extraconjugais, ela lutava todos os dias, porque sentia uma vontade quase que incontrolável de ter outras experiências de cunho sexual com outros homens que não seu marido. Depois de um tratamento espiritual, descobriu-se que numa encarnação passada, ela fora uma prostituta, uma mulher habituada ao sexo, à promiscuidade. E aquela personalidade estava, digamos assim, adormecida, mas estava ali. A partir do momento em que ela se permitiu uma aventura, uma relação fora do casamento, abriu-se uma brecha. E posteriormente nós vamos falar um pouco mais dessas brechas. Abriu-se uma brecha e esta personalidade passou a atuar, fazendo-a a ter pensamentos constantes de traição. No segundo caso, também envolvendo a personalidade, tratava-se de uma jovem de 19 anos de idade, muito bonita, uma vida relativamente confortável, mas que passou a ter também, entre aspas, inexplicavelmente um desejo de morrer. Ela não tinha propriamente a característica de depressão. Não era definitivamente uma moça depressiva, mas ela passou a ter uma vontade incontrolável de morrer. Também submetida a um tratamento espiritual, foi-se detectada uma personalidade do passado. E quando dialogávamos com a personalidade, ela nos disse: sou eu que quero fazer com que ela se mate.
não é nenhum espírito, sou eu. Eu disse, mas como? Por que isto? Veja, você fazendo isso, prejudicando-a, vai prejudicar você também, você faz parte dela. E ela respondeu, não, mas a nossa vida, na encarnação em que eu era o eu principal, era uma vida muito melhor. De festas, de exageros, essa vida dela é uma droga, é uma porcaria, estudando, trabalhando para casa, direitinho, bonitinho, não é a vida que serve para nós, sou eu que estou tentando levá-la ao suicídio, é o segundo caso. Claro que cada caso desse teve um desfecho, se der tempo eu conto depois, mas não é o mais importante agora. O objetivo de trazermos estes casos é tentarmos tornar o assunto mais simples, mais acessível a nós, porque compreendemos que não é um tema fácil de entendermos. No terceiro caso, nós tivemos um caso muito parecido com esse segundo, de uma jovem que comia demais, ela tinha uma compulsão alimentar, estava muito acima do peso, e isso gerava uma baixa autoestima. É quando nós também procedemos com tratamento espiritual, fizemos uma entrevista, a personalidade linda, da idade média, uma jovem que, ao que me parece, fazia parte da família real, muito bela, me disse, veja que corpo horroroso, este corpo é inadequado, eu não quero. E como eu não quero, e ela é desse jeito, então eu atormento ela para ela comer bastante, que é uma forma de eu me vingar. Porque eu não sou mais o eu principal, eu sei que eu não tenho essa força toda, então eu a atormento. E nós também demos um desfecho ao caso. O quarto caso, um pouco mais complicado. Este caso, inclusive, eu tive dúvidas se era possível de acontecer. Porque eu conversei com a jovem, com a pessoa em questão, e tratava-se de uma dificuldade em abandonar o casamento, que já havia terminado há mais de 10 anos. Ou seja, ela estava separada, verdadeiramente separada, mas de certa forma continuava casada, não conseguia se desligar da vida de casada. E o mais estranho nesta história é que ela nos disse, mas eu não amo mais. É muito estranho porque eu sonho com o casamento que eu tinha, na casa, fazendo comida, dormindo com meu ex-marido, vivendo a vida que eu tinha. Eu não tiro isso da cabeça. Eu não consigo me envolver com outra pessoa, porque isso me atormenta dia e noite. E eu posso lhe garantir, não tenho nenhum tipo de amor por ele. Eu disse, mas que estranho. E aí eu tive uma desconfiança, que poderia ser algo, mas eu não sabia se aquilo era possível. Então consultei um amigo meu, muito semelhante ao Google, que é aquele amigo que tudo que você pergunta ele sabe, igualzinho o Google. E aí então eu consultei o Google particular, e ele disse, não, é possível. Essa desconfiança procede, pode ser. E aí através de um médium, nós descobrimos que, aí neste caso, não uma personalidade do passado, mas a mesma personalidade fragmentada. Então, era como se a personalidade atual, o eu atual, esta porção da encarnação atual, uma porção, estivesse e estava na casa, vivendo a vida de casada, enquanto que a outra estava separada. E aí, nós entramos aqui numa questão muito importante, que eu iria explicar depois, mas para não virar confusão, para a gente não perder a linha de raciocínio, senão vai começar a ficar muito confuso. É o seguinte, essas personalidades que se insinuam, só o fazem porque são questões que ainda não foram resolvidas por nós, aqui dentro. São pendências que ainda existem. Nós temos múltiplas personalidades, e a maioria delas nunca vão se manifestar, nunca vão criar problema, nunca vão aparecer no cenário. Por quê? Porque são personalidades nas quais a tendência desta nós já resolvemos. No primeiro caso
da mulher, da traição, quando ela abriu a brecha, ela deixou claro que estas questões de relacionamento, principalmente as questões sexuais, ainda não estavam resolvidas dentro dela. Porque também essa brecha que nós estamos citando nada mais é do que a nossa fragilidade. Eu só vou ter uma personalidade do passado atuando em algum aspecto da minha vida, se naquele aspecto da minha vida eu ainda não sei lidar com ele. Do contrário, isso não vai acontecer. Todos nós que tivermos, e é muito comum, uma personalidade desequilibrada na área sexual, nos atormentando, é porque em nós esse aspecto ainda não está bem resolvido. Porque se tivesse, não haveria a brecha, não haveria o campo para a personalidade atuar. Nesse último caso que nós estamos citando, vocês poderiam perguntar, mas qual é a brecha? Medo da mudança. Tem pessoas que têm muito medo do novo. Por isso que eu disse que o psiquismo humano, ele é algo extraordinário. Você tem, por exemplo, uma menina que cresce convivendo com um pai alcoólatra. E quando ela faz 15 anos, ela diz assim para ela mesma, eu vou arrumar qualquer marido no mundo, mas que seja completamente diferente do meu pai. E ela vai casar-se justamente com um cara alcoólatra. Isso chama-se repetição. Para ser mais exato, compulsão à repetição. Freud falava da compulsão à repetição. E alguém vai perguntar assim, mas Aguinaldo, por que uma criatura repetiria uma coisa que foi ruim? Porque inconscientemente há um desejo de salvar a primeira relação. A tentativa da criatura, sem que ela saiba disso, isso é inconsciente, é no casamento salvar a relação com o pai que não deu certo porque ele era alcoólatra. E ela vai atrair, a menos que mude o seu psiquismo, a menos que entenda esse processo, ela sempre vai repetir as suas histórias. Via de regra, nós somos pessoas que repetimos as nossas histórias. Nós temos uma dificuldade enorme de quebrar esse círculo de repetição. E é por isso que essas coisas acontecem. No caso desta jovem, ela não só tinha medo da solidão, mas como tinha medo da mudança, ela tinha uma insegurança, e essa era a brecha para a personalidade atuar. E no último exemplo, no último caso, esse caso nós atendemos e foi fantástico, porque eu achei que a médium que estava me auxiliando nesse caso tinha errado. Porque um rapaz nos procurou, e nós percebemos que os seus chakras estavam desgastados. Sabe aquela bateria de celular que está quase chegando ao final? Totalmente desgastado. E ele estava cansado, com dor de cabeça. E como nós não identificamos nenhuma influência espiritual, ou seja, não tinha nenhum obsessor, calculamos que seria a atuação de alguma personalidade do passado. Pedimos para o médium auxiliar, e esta médium, ao dar passividade à personalidade, era uma personalidade feminina, o que até aí não tem nada de errado, porque ele poderia ter sido mulher na encarnação passada. Mas a personalidade que se manifestava, falava do atual, falava do presente, falava do hoje. Ela não fazia nenhuma referência ao passado. E aquilo ficou uma incógnita. E depois de um período, nós descobrimos, porque quando a personalidade se manifestou, era como se um polvo, imagine um polvo, tivesse assentado sobre a cabeça e todos os tentáculos, um em cada chakra, vampirizando. Daí a fraqueza do rapaz, daí aquela sensação de cansaço. Era um polvo que estava sugando as suas energias. No caso, a personalidade de uma namorada extremamente ciumenta, um ciúme neurótico. E a partir daí então, nós fazemos aqui uma outra observação. Nós também poderemos, quando damos a brecha, sermos assediados pela personalidade de terceiros, e não só da nossa. E é um outro capítulo nesse assunto tão importante, tão extraordinário para todos nós. Como é importante quando nós abordamos o tema
relacionamentos tóxicos. Quando falamos dos cordões energéticos, esta definição, cordão energético, não é minha, é de Hermance. Mas estas conexões que geram verdadeiras obsessões. Obsessões de encarnados para encarnados. Eu acredito que nós nos equivocamos seriamente quando na casa espírita, de uma forma quase que restrita, tratamos quase todos os problemas como sendo problemas de ordem obsessiva, no seguinte sentido: um encarnado sofrendo uma obsessão de um desencarnado. Isso existe, e como existe, mas a obsessão de encarnado para encarnado existe em número muito maior. As relações tóxicas, as formas de pensamento, as energias que contaminam, os chakras entupidos, os chakras girando em sentido contrário, os chakras acelerados, tudo isto é uma realidade que muitas vezes nós não prestamos atenção. E, claro, a influência das próprias personalidades. Muito bem, essa explicação, ela, creio eu, é a mais importante de toda a nossa explanação. De agora em diante, nós vamos fazer algumas pontuações, explicar mais algumas coisas, mas isso que eu fiz, essa introdução e essa explicação, me parece que nos dá uma visão muito clara sobre o que nós estamos falando. Ok? Ok até aqui? Vamos lá então. E aí vem as explicações, algumas eu já fiz. Primeira, personalidades são partes ou porções de nós mesmos. Já explicamos isto. Segundo, só ressurgem por causa das questões não resolvidas. E isto não é só em relação às personalidades. Quando nós falamos do inconsciente, e algumas pessoas perguntam assim, mas para que falar do inconsciente? Para que tocar em assuntos que nós não lembramos mais? Porque os assuntos que não lembramos mais continuam a nos influenciar. Se aquilo que está no seu inconsciente não tivesse mais nada a ver com o seu consciente, melhor mesmo deixar lá. Se o seu lado sombrio não influenciasse na sua vida atual, melhor deixar lá. Agora pensem comigo, é impossível a gente participar de um estudo desse e não começar a lembrar, como eu lembrei do biotônico Fontoura, da emulsão de Scout, da Vitassai. Você viu, mãe, que não resolveu nada? Está vendo? Você me paga, você vai ver. Você me deve tanto, quando você morrer, você vai ver para onde você vai. Bom, então, da mesma forma que eu tive essas lembranças, vocês também, porque isso é inevitável, nós vamos lembrando da nossa infância, das experiências. Vocês já pararam para pensar quantas escolhas e quantas decisões nós tomamos hoje sob a influência daquilo que nós desconhecemos de nós mesmos? Quantas escolhas nós fazemos com base nas carências, nos traumas, nos medos? Quantos maridos ou esposas escolhemos porque estamos projetando a figura do pai que queremos resgatar? Ou a figura da mãe, quando o marido diz assim, mas a minha mulher é maravilhosa, olha, leva a roupa no banheiro, coloca o chinelo na porta, coloca comida para eu comer, igualzinho minha mãe. E até que ponto isso é amor ou é simplesmente a busca pela mãe na figura da esposa? A verdade é que nós sabemos muito pouco sobre nós mesmos. Daí a necessidade de tocarmos nesse assunto, porque nós vamos fazendo uma reflexão. Nós vamos pensando a respeito, nós vamos refletindo a respeito e vamos começando a entender algumas coisas. O que mais? Já expliquei também, podemos ser afetados pelas personalidades dos outros e existem as chamadas personalidades prevalecentes. Esse termo, personalidades prevalecentes, foi o termo usado pelo Dr. Inácio, nas suas obras mais recentes, onde ele fala das personalidades usando o termo ego.
ele se refere às personalidades do passado como sendo os egos do passado. Ele dá essa definição, tanto faz, é a mesma coisa. Então ele vai chamar a atenção justamente para isso que nós estamos explicando. O que são as personalidades prevalecentes? São aquelas que prevalecem. São aquelas que ainda têm a ver conosco. São aquelas que ainda estão conectadas conosco de acordo com a nossa fragilidade, com o nosso emocional frágil ou com aquelas questões que nós ainda não conseguimos resolver, ok? Para confundir ainda mais a nossa cabeça, nós colocamos aqui algumas situações que são muito comuns na nossa vida. E aqui eu estou deixando de lado um pouquinho a questão das personalidades. Isso aqui são as defesas do ego, ou os mecanismos de fuga, ou as máscaras que nós falamos tanto, que existem várias. O deslocamento é quando você desloca a sua reação da pessoa que te fez o mal para uma outra situação. Então, por exemplo, a sua esposa briga com você e ela é muito brava, que se você gritar com ela, leva um pé do ouvido. Então ela grita com você, você sai bravo e dá um chute no cachorro. Isso é deslocamento. Você deslocou a sua raiva do foco, que era o foco, para o pobre do cachorro. Ou quando o seu patrão briga com você, humilha você, e você fica com muita raiva, mas não pode discutir com o patrão, e quando chega em casa, desconta na mulher. Isso é mecanismo de fuga, é o que nós chamamos de deslocamento. A formação reativa é quando o indivíduo tem um comportamento completamente contrário daquilo que ele realmente é. O puritano, por exemplo. Outro dia eu conversava com um jovem senhor, e ele me dizia assim: olha, Aguinaldo, eu sou o melhor filho da minha mãe. Eu disse: por quê? Porque o meu outro irmão, não vale nada, não presta, é um homem pornográfico, é um homem que só pensa em sexo, só pensa em mulher, ele não sai destas casas de prostituição, toda semana uma mulher diferente, e mulheres lindas, corpos esculturais. Ele foi falando, e foi falando, e foi falando. Quando ele terminou, eu disse: então, meu irmão, e o senhor tem uma vontade de ser como ele, não é? Eu? Sim, porque o senhor narrou tudo com uma riqueza de detalhes, que eu vi um brilho no seu olho, eu vi um brilho no seu olhar à medida que você falava. É evidente, não é? Então, às vezes, nós projetamos, nós temos esta reação, a formação reativa, melhor dizendo, a negação, que é muito comum. Nós podemos negar. A negação, ela se divide em duas. Eu posso negar a realidade ou negar o sentimento. Quando eu nego a realidade? Quando o meu cachorro morre e eu não aceito que ele morreu, então eu continuo colocando água na vasilha dele. É uma negação da realidade. Ou eu posso negar o sentimento. Eu faço uma coisa para uma pessoa, eu estou morrendo de ódio, mas digo: olha, não estou com raiva não, viu? Eu estou fazendo o que eu tenho que fazer mesmo. Eu estou negando o sentimento. E aí tem vários, né? A regressão, né? Por exemplo, a pessoa tem uma decepção amorosa, e ela vai lá, compra um pote de sorvete de 3 quilos, e chupa tudo sozinho, né? Aí vai ficar mais infeliz ainda, porque vai ganhar peso, aí além da decepção amorosa. Ora, isso aí pode ser um mecanismo de defesa do ego, regressão. Ela foi para a fase oral, onde o prazer da criança era na boca. É uma regressão, é um mecanismo de defesa. O isolamento, a racionalização, a sublimação, às vezes eu posso usar um mecanismo de fuga e usá-lo de uma forma sublime, que é a sublimação, certo? Só para confundir mais a nossa cabeça. E aqui sim, nós falamos das rachaduras. Olhe, uma casa quando cai, ela não cai de repente, ela começa com um pequeno trinco, que aumenta, e depois um trinco maior, que aumenta, e um trinco maior, e quando você vê, a parede cai. Como diz o filósofo Mário Sérgio Cortella em um dos seus livros, nenhum incêndio começa grande. Qualquer incêndio começa com um palito de fósforo, com uma vela, muito pequeno, e depois cresce. Conosco também é assim. Quando acontece a tragédia moral,
Quando acontece a queda espiritual, é porque o processo já havia começado há muito tempo e eu não me dei conta. E eu continuei. No caso das personalidades, é justamente isso que vai favorecer que esta personalidade venha à tona. E aí nós temos, sempre há uma rachadura, uma ruptura ou uma fenda psíquica que permite a insinuação ou até o domínio da personalidade do passado. Em casos graves, pode causar uma dissociação da identidade. O que é dissociação da identidade nessa visão que eu estou falando hoje? É a tomada da personalidade anterior pela personalidade atual. Olha, às vezes não precisa muito não. Imagine você sofrendo uma decepção amorosa. Aí você fica triste 15 dias, na cama, chorando, não é? Você vai dizer, isso é natural, isso aí passa. Mas vamos imaginar que na encarnação passada, você, de tão desgostosa que estava com a vida, cometeu suicídio. Entrou em depressão e matou-se. Nesta atual existência, se você demorar muito para sair da sua angústia, você vai abrir uma brecha. E esta personalidade, que já não gosta de viver, vai se insinuar e pode levar você novamente a um suicídio. Bem entendido, a personalidade faz parte de nós, das nossas fragilidades. Toda personalidade que se insinua com você tem a ver com você. E às vezes não nesse sentido. Já tivemos ocasiões, por exemplo, de puxar a personalidade de uma pessoa e a personalidade estava aflita, desesperada, porque não aguentava mais aquela vida, que era uma vida muito sofrida, uma vida de sacrifício, por isso que alivia. Por isso que nos tratamentos espirituais, até mesmo a personalidade da atual existência pode ser atraída. E quando há o diálogo, quando há a conversa, quando há a doutrinação, leva um alívio para aquela criatura, ok? Vamos lá. No livro Egos em Conflito, Dr. Inácio diz, abre-se uma brecha no psiquismo fragilizado. Veja, ele não está dizendo simplesmente que abre uma brecha no psiquismo. Ele diz assim, abre-se uma brecha no psiquismo que já está fragilizado. E então, por ela, a personalidade de outrora interfere na personalidade do presente. Um eu atuando sobre outro eu. Ok? Egos em conflitos, egos em paz, a alma do mundo. São 3 obras escritas pelo Dr. Inácio, onde ele aborda esse assunto na sua visão, naturalmente. É preciso entendermos que existe divergências, como quase tudo. Existem divergências sobre estas abordagens. Algumas pessoas dizem uma coisa, outras dizem outra, mas aí vai de cada um. Aqui nós temos a rachadura, isso aqui é o nosso psiquismo, vamos entender que isso aqui é o nosso psiquismo, isso aqui é a rachadura, ok? O que é que favorece essa rachadura? Um monte de coisa. Colocamos algumas, não olhar para a sua sombra, não se importar com a renovação interior, os vícios, os novos erros, a reclamação, o desgosto pela vida, a rebeldia, a ausência de movimentos no bem. Vamos pegar isso aqui, não se importar com a renovação interior. Permitam-me dar um exemplo pessoal. Eu voltei a fazer natação. Calma, tem a ver com o estudo, peraí, deixa eu terminar, senão já começa a vir vibração negativa. E durante 6 anos eu fiz natação na mesma escola. Então eu conheço a piscina por baixo com a palma da minha mão. Eu sei até onde tem os trincos, os buracos, tudo. 6 anos nadando na mesma piscina. Então eu nado de olho fechado, eu sei onde vai chegar, onde vai voltar, que hora que tem que fazer a curva, tudo. Onde estão as divisões, decore salteado, sei tudo. E claro que depois de 6 anos, o meu óculos era o mesmo, o óculos de natação. Já um pouco embaçado, riscado, um tanto que encardido. E aí eu fui outro dia numa loja e vi lá um óculos de natação espelhado. Nossa, que lindo! O preço era um horror.
Não valia, não valia. Eu disse, nossa, olha, eu compro 3 pizzas com esse óculos, mas eu nunca tive um óculos espelhado, eu nem sei o que fazia, eu nunca tinha, falei, qual será a diferença? Então eu vou querer comprar esse óculos espelhado. É caro, mas eu vou comprar. A hora que eu coloquei o óculos e mergulhei, nossa, como a piscina ficou diferente, mas a piscina era a mesma, sempre foi a mesma. Ora, a nossa vida é essa piscina, que nós mergulhamos para viver com a nossa visão embaçada, a nossa visão medíocre, a nossa visão materialista, a nossa visão sem o conhecimento sobre nós mesmos. E quando fazemos a renovação interior, quando tocamos na nossa sombra, quando tomamos contato com o nosso inconsciente, quando fazemos o processo de autoconhecimento, numa simbologia, é o óculos espelhado. Você vê com mais nitidez, esta é a palavra, você enxerga com mais nitidez, e isto, sem dúvida alguma, isto daqui, vai naturalmente doutrinar a sua personalidade, porque se você deixar de lado os tratamentos, e você disser assim, Aguinaldo, mas tá, e se a pessoa não for tratada? E se não puxar essa personalidade, a pessoa não acredita, nunca ouviu falar nisso, como é que se resolve? Fortalecendo o eu atual. À medida que o eu atual se fortalece, eu vou naturalmente agregando essas personalidades nesse eu. E estas personalidades vão perdendo força, perdendo força, perdendo força e não conseguem mais se insinuar. Então, esse propósito de renovação interior é o caminho mais seguro, certo? Vamos lá rapidinho. Aqui tem algumas perguntas, tá? Que nós vamos responder bem rapidamente, que eu acho que nós já esclarecemos bem sobre esse tema. Mas vamos lá, vamos às perguntas. Primeira pergunta. É correto afirmar que a ação das personalidades do passado seria uma espécie de auto-obsessão? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Ao falarmos das personalidades, nós estamos falando de um processo auto-obsessivo, porque é uma coisa minha, que eu ainda não aprendi a controlar, é uma coisa minha, que eu ainda não tenho a facilidade de lidar, que atua contra mim. Então, sem dúvida alguma, é um processo auto-obsessivo, ok? E aqui você vê a situação agravada. O que é que nós percebemos muitas vezes? Os médiuns devem prestar atenção nisso. Normalmente você tem uma obsessão dupla, porque se um obsessor quer agir contra mim e percebe que há uma personalidade minha do passado já atuando contra mim, ele atua na personalidade, e a personalidade atua contra mim. Então nós temos aí um problema em dobro. Você tem o problema que é seu, auto-obsessão, e você tem um processo obsessivo. É obsessão e auto-obsessão juntos. Aguinaldo, você quer dizer então que um obsessor pode atuar na personalidade? Pode. Ele pode ampliar essa atuação da personalidade? Pode, e pode complicar muito a nossa situação. E aí os médiuns, nos atendimentos, têm que estar atentos a esse tipo de coisa. O que mais? A esquizofrenia pode ser a personalidade do passado que se instalou e não mais saiu? Pode. Sem dúvida alguma pode, e não em todos os casos de esquizofrenia, naturalmente. Neste caso aqui, há uma desconexão e confusão da realidade objetiva do presente. A personalidade veio e ficou. Simplesmente ficou. Quantas vezes eu já visitei alguns sanatórios, alguns locais que abrigam pessoas que enlouqueceram, psicopatas e tudo mais, eles parecem lúcidos, conversam com você naturalmente, mas falam de uma realidade que não existe. Mas será que essa realidade não existe? Não existe para o hoje, não existe para o agora. Às vezes você conversa, e eu tive a oportunidade já de conversar, com pessoas que falam da Idade Média, dos castelos, dos cavalos, no castelo que morava, com quem vivia, o sobrenome da família, os trajes que vestia, com riqueza de detalhes, muito provavelmente.
É uma personalidade deste período que veio, se instalou e não saiu mais. Então, sim, numa visão espiritual, e aqui eu não estou falando da visão médica, científica, estou falando da visão espiritual. Nós podemos ter, neste caso, um processo de uma influência de uma personalidade. Terceiro, é possível na sessão mediúnica tratar a personalidade de alguém que não está presente? Sim, é possível. Para tratar a personalidade de uma pessoa, não há necessidade obrigatória que ela esteja presente. Fazemos uma concentração, fazemos uma vibração, lemos o nome da pessoa, mentalizamos a pessoa, quase sempre é assim que é feito. E a personalidade pode ser atraída sim, aliviando a situação do indivíduo naquele momento. É possível. É possível tratar uma personalidade do passado através da própria pessoa? Sim. A experiência tem mostrado que sim. E agora eu posso falar de experiência própria. Já em alguns casos nós conseguimos fazer isto. Na falta de um médium, numa situação onde você não tem um médium para incorporar, se você conseguir uma condição adequada, uma circunstância adequada envolve uma série de itens, né, que aqui não é necessário mencionar. O próprio indivíduo pode dar passividade a essa sua personalidade e ela ser tratada através do próprio indivíduo. Isso é possível? Sim, sem dúvida alguma. Claro que deverá acontecer em casos específicos, em situações específicas, para que a gente não atropele as coisas, ok? Continuando. Como o médium sabe quando é personalidade e quando é espírito? Dizem alguns que na incorporação de personalidade há um certo torpor, há um certo mal-estar que desce aqui para a região da nuca, que geralmente quando tratar-se de personalidade e não de espírito, haverá um desconforto maior nesta região, dizem alguns. No entanto, se servir de consolo, porque a pessoa pode dizer assim, não, mas eu sou médium, quando é espírito eu também sinto isso, também tenho esse mal-estar, aí para mim confundiu tudo então. Bom, você vai pelo estudo, pela experimentação e pelo treino, sabendo, aprendendo a fazer essa diferenciação. Porque em termos de mediunidade, tudo é treino. Tudo é exercício, voltemos a citar a palavra exercício. Nós vamos nos exercitando. Você sabe como é? Eu não sei, mas de tanto fazer eu aprendo, como andar de bicicleta. E outra, a personalidade normalmente, ela se manifesta de uma forma um pouco diferente. Quase sempre ela fala como se fosse alguém que estivesse viva. Viva que eu digo encarnada no corpo físico, porque se sente assim. E é muito também comum uma personalidade não conhecer a outra. E também é possível a personalidade que está atuando não conhecer a personalidade atual. Ela simplesmente estar ali porque ela acha que é ela mesma que tem que comandar, que não tem outra não. E vocês, não, mas você não é mais o eu atual. Como não? Claro que eu sou. Também existe? Também existe essa possibilidade, certo? Então assim, como tudo de ordem espiritual, vai se desdobrando, vai se desdobrando, vai se desdobrando, até que a gente vá, acho que não chegando a um limite, porque você vai entendendo toda a coisa de uma outra forma. A ciência humana, quando admitir a sobrevivência da alma, a imortalidade da alma, dará um passo significativo na cura dos transtornos mentais. E nós não estamos longe disso. Ainda hoje eu ouvia uma palestra do Divaldo, e ele mencionava que, no mínimo, 50 cientistas ao redor do mundo acreditam na imortalidade da alma. E ele citava alguns, inclusive. Então a nossa própria ciência caminha para isto, porque o contexto muda. Muda. Existem alguns temas, por exemplo, que você vê sendo abordado pela psicologia, pela psicanálise, mas falta alguma coisa. E mesmo naquilo que parece não faltar, falta. Porque quando você vai estudar, por exemplo, o complexo de Édipo, que foi algo desenvolvido por Freud,
onde ele disse que todo menino se apaixona pela mãe e toda menina se apaixona pelo pai, complexo de Édipo, complexo de Electra. E ele fala isso, que há uma paixão do menino pela mãe, e daí o pai muitas vezes se torna o inimigo dele, porque ele vê no pai um rival. Tudo ok, quando você estuda psicanálise, perfeito, mas ora, por que isso não acontece com todo menino? Por que isso não acontece com toda menina? Porque talvez em alguns casos, aquele bebê que mama no seio materno, com todo o respeito, já colocou a boca ali, mas não para mamar. Numa intimidade, numa relação afetiva, amorosa, e isso está registrado no perispírito, isso está registrado no inconsciente. Talvez algumas mães embalem nos seus braços antigos amores, antigas paixões, e daí, provavelmente, é que se desencadeia aquilo que se habituou chamar dentro da psicanálise de complexo de Édipo, ok? Mas então, quando você analisa sobre a ótica do espírito imortal, o que parece simples toma uma outra dimensão. Vamos lá, já estamos quase terminando. Crianças podem ser assediadas por suas personalidades do passado? Perfeitamente, perfeitamente. Essas personalidades podem sim atuar. O que também pode acontecer é a não aceitação do espírito que reencarnou. O que nós temos hoje em dia, em grande parte, das crianças, é uma certa rebeldia, ou uma não aceitação do corpo, uma não aceitação da família. Às vezes o espírito vê que vai ter como pai um antigo inimigo, que vai ter como mãe uma antiga inimiga, e ele não quer voltar, ele não queria voltar, e ele é constrangido a voltar. E aí então é aquela criança que chora muito, porque inconscientemente está registrado que ele está cercado de inimigos. Eu já vi casos, por exemplo, da criança calma, tranquila, amorosa, que quando o avô paterno entrava no quarto, a criança esgoelava, o homem tinha que ir embora. Pegar no colo, impossível, porque aí a criança morria de tanto chorar. Por quê? Porque intimamente, energeticamente, aquele espírito que estava ali reconhecia o grande inimigo de existências passadas. Então é uma conjuntura também muito interessante. Às vezes o espírito ali reencarnado como criança, se ele não queria voltar, ele sente muita saudade do mundo espiritual. Então ele chora demais ou ele dorme demais. É um processo inconsciente, mas isso acontece. Em se tratando das personalidades, a resposta é sim. Em relação ao grupo de trabalho, como deve ser o procedimento? Bom, aqui nós vamos mais para a sessão mediúnica, né? Aqui nós fazemos mais ou menos isso, a entrevista, a definição do tratamento, a discussão do caso e o desfecho da história. Normalmente é o Klaus que encaminha, o Klaus que passa essas diretrizes. Às vezes, há necessidade, e isso é muito importante nos tratamentos de cirurgia espiritual do Klaus, é muito importante termos médiuns dentro da sala, termos dialogadores dentro da sala. Embora a gente não tenha um espaço físico adequado, porque nós precisávamos de pelo menos 2 médiuns permanentes, 2 doutrinadores permanentes, numa sala ao lado, que tivesse uma passagem, para que os processos de incorporações acontecessem com mais frequência. Nós estamos tendo, graças a Deus, ultimamente. Ora, por quê? Porque às vezes no tratamento de cirurgia espiritual, tem ali uma personalidade atrapalhando, tem ali até mesmo uma influência espiritual, e o indivíduo, às vezes a pessoa ela está ali se debatendo, ela está agoniada, não tem como nem o Dr. Klaus fazer o procedimento cirúrgico, e aí quando a médium, né, geralmente a mulher, aqui no nosso caso, incorpora, a pessoa, ai, eu fiquei tão bem, fiquei maravilhoso. No exemplo que eu dei no início do estudo, eu voltei a conversar com o rapaz, aquele rapaz que eu disse que era como se tivesse um polvo em cima da cabeça, sugando ele. Eu perguntei, como é que você está? Ele disse, nossa, mas como é que é a magia que vocês fazem lá, hein? Que tipo de magia que é?
Vocês matam animal, essas coisas? Eu falei, não, isso não é magia, meu irmão, isso é ciência. Mas por que você está dizendo isso? Porque tudo melhorou. A minha vida é outra, eu sou uma outra pessoa. Até a minha vida profissional melhorou. Até dinheiro eu estou ganhando mais. Parece que eu saí de um lugar e fui para outro, sou outra pessoa. Isso aqui que bom saber disso. Então nós estávamos no rumo certo. Então, normalmente a gente faz isso. Aqui eu coloquei uma observação, como nós temos que trabalhar o eu atual, quase sempre esse indivíduo terá que passar por um tratamento terapêutico, com um psicólogo, com um psiquiatra, sei lá com quem, justamente para arrumar, digamos assim, as suas emoções, ok? Mais uma pergunta. No que tange aos tratamentos das personalidades, não existem muitos equívocos e exageros? Nestes casos, esses tratamentos não seriam inviáveis? Sim, existem erros, existem exageros, sem dúvida alguma, mas nós não podemos dispensar, ignorar uma técnica tão eficiente por causa dos exageros. É por isso que muitos grupos de trabalho não evoluem. Por quê? Porque estão engessados. Porque usam justamente esse discurso. Ah, mas a gente pode se enganar, pode se equivocar, não é? Isso aí não é bem espiritismo, e vão se fechando, e os tratamentos não acontecem. Equívocos acontecem sempre. Sempre vão acontecer, mesmo porque tem vários casos que você tem que ir fazendo uma experimentação, um tratamento, e assim por diante, e vai fazendo o tratamento, e vai fazendo o tratamento, e às vezes não dá certo. Às vezes você vai por um caminho que não era aquele caminho, às vezes era aquele caminho e tinha outra coisa para fazer, e assim por diante. Então, cada caso sempre será um caso diferente, ok? Muito bem, estamos já nos aproximando do final para a nossa confraternização. E aqui nós chegamos no último slide. Ou seja, o que nós precisamos fazer é, sem dúvida alguma, a reeducação emocional. É uma proposta de vida diferente. Uma proposta onde, se eu ainda não consigo amar, como disse José de Moraes, que eu possa pelo menos me exercitar no amor. Que eu possa pelo menos movimentar-me no bem, e não desistir, não abrir mão deste processo de autoconhecimento, que sem dúvida alguma é muito doloroso, é muito difícil de você decifrar, de você aceitar, mas é necessário, porque aí o nosso eu permanecerá fortalecido, e eu estarei lidando melhor com o obsessor, com personalidade, comigo mesmo, com o meu lado sombrio, com o meu inconsciente e com tudo aquilo que me atrapalha nesta minha caminhada. Ok, pessoal? Espero que esse estudo tenha ajudado, espero que esse estudo ajude. É um tema complexo, que demandaria aqui muitas outras explicações. Se nós não estivéssemos filmando para ir para o canal, eu tenho certeza que surgiriam aqui dezenas de perguntas que eu não vou explicar hoje, mesmo quando desligar a câmera, né? Por quê? Porque realmente é um tema que puxa dúvidas, muitas dúvidas, mas eu creio que isto é importante, é o principal, para a gente entender que tem muito mais coisa que a gente não sabe do que coisas que a gente sabe, e que a gente possa fazer o nosso melhor possível. Que Jesus nos abençoe, e nós vamos então, para finalizar, ir para a nossa confraternização de 78 anos de existência do Caminho de Damasco. Muita paz a todos e muito obrigado.